Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha em nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Não se esqueça que tem caixa assombrada disponível aí para o mês de fevereiro com o tema Maledite. Com coisas dentro da caixa para você se proteger dessas maledites. Por exemplo, banho de ervas contra a inveja. Tem incensário de olho grego aqui. Vai o incenso também, ele não tá aqui. Tá aqui sim. Aqui, ó, incenso contra... Ai, que gostoso. Contra a inveja. Vai chaveirinho de figa. Teve um relato aí que a moça disse que só foi salva, a entidade falou porque ela estava usando uma figa. Aqui, pulseirinha de olho grego também, para proteção. E tem livro, tem comidinha gostosa, tem receita, tem uma caneca muito legal. Ó, não perca sua caixa, tá bom? Vamos ao primeiro relato desta noite, então, que é este daqui. Pessoal, em relação aos vídeos para membros, também fiquem tranquilos, vai ter, tá? A gente só tá se arranjando, se ajeitando aqui ainda, mas vai ter conteúdo exclusivo para membro, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá então para o primeiro relato dessa noite, que é esse daqui. Eu fui para Sete Além ou só tava cansada demais? Vamos descobrir ou não. Olá, Ana, pode me chamar de fulana se preferir, fulano. O que eu vou contar aqui aconteceu comigo há uns 2 meses atrás, mais ou menos. Eu sou de uma cidade vizinha à sua. E no começo de 2022, eu me inscrevi para um cursinho pré-vestibular de uma universidade aí em Rio Preto. Ok. Bom, no começo de novembro, os vestibulares se iniciaram... no início de novembro, os vestibulares começam a dar as caras, né? E com isso, o fim das aulas do cursinho também. Por isso, a coordenação do cursinho marcou um resumão. Um resumão de uma outra universidade no sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu fui, acordei às 5 para pegar o ônibus às 6 e chegar no terminal às 7 e de lá pegar o ônibus e ir para a faculdade. Depois de quase perder o ônibus, porque eu nunca tinha entrado no terminal depois que eles reformaram completamente, e cá entre nós eu fiquei igual uma barata tonta tentando achar o lugar que o ônibus da faculdade parava, né? Bom, as aulas foram boas, mas lá para umas 5 horas, uma dor de cabeça infernal começou a me fazer companhia. Porque uma maritaca havia comido um dos fios elétricos da faculdade e o campus todo ficou no escuro. Então imagina, Rio Preto, um calor infernal, sala escura. Eu estava acordada, não tinha ar-condicionado porque acabou a energia, né? Então aquele calor na sala, nem ventilador, nem ar-condicionado, escuro na sala. Eu estava acordada desde as 5 da manhã. Já era 5 da tarde e o cansaço de já ter visto mais de 6 aulas diferentes, sabe? Tudo isso. Ai, eu tava um caco, Ana, é sério. Meus olhos pareciam que iam saltar do rosto a qualquer hora. E por isso eu decidi ir embora mais cedo. Avisei os coordenadores, meus amigos, arrumei minhas coisas, chequei o horário que o busão passava ali e rumei para a entrada da faculdade para ficar esperando o ônibus. Entretanto, assim que eu cheguei em frente à faculdade, mal sentei no banco que fica lá no ponto, meu estômago reclamou de fome. Eu estava desde a 1 da tarde sem comer. Então eu peguei a rua reta que dá na entrada da universidade e segui por uns 3 quarteirões. Passando por uma república, no primeiro quarteirão, que estava dando uma festa fantasia de Halloween e que tinha gente pra caramba, aliás. E depois de comprar ali um salgadinho e uma coca, ainda dentro da padaria, eu coloquei a carteira, o celular e o fone de ouvido dentro da bolsa para poder comer de boa e não ter perigo de ninguém passar correndo e pegar minhas coisas, né?
E aí que tudo começa. Ana, assim que eu pisei o pé para fora da padaria, eu senti um cheiro horrível. Mas aquilo catingava de uma tal maneira que eu achei ter algum animal morto por ali. Então eu levantei a cabeça, que estava baixada, porque eu estava lendo aqueles papeizinhos que vem no meio do salgadinho, sabe? Aqueles de sorteio e tal. E eu juro, Ana, parecia que eu tava numa dimensão de Stranger Things. Porque tava tudo escuro, tava fedido e não tinha mais ninguém, Ana. Ninguém na rua. Sendo que há 2 minutos atrás tinha um bando de gente no botequinho de frente à padaria que eu estava. Eu olhei para trás, para a padaria, e ela estava deserta. No lugar dos produtos tinha lixo, saco vazio, tinha lixo, sacos vazios, baratas e insetos andando ali livremente. Arranjando coragem, não sei da onde, eu guardei o salgadinho e a coca dentro da bolsa e saí dali, refazendo o caminho até a faculdade. No meio do caminho, eu encontrei o cabo de uma vassoura ou de um rodo, sei lá, e acabei pegando ele para, se caso eu precisasse me defender, eu tinha para se caso eu precisasse me defender, eu teria alguma coisa. Eu tinha também um estilete no cano do coturno, mas melhor não abusar da sorte, não é? Ana, sério, eram 3 quarteirões, mas parecia que eu estava andando havia horas. As ruas eram estranhas, as casas pareciam velhas e destruídas pelo tempo. E mais uma vez eu era a única pessoa naquele lugar. Não tinha uma alma viva ali. Eu que sempre vivi e vi coisas de procedência duvidosa, eu estava começando a me perguntar em que porcaria de dimensão eu estava. E por que infernos aquilo tinha que acontecer logo num dia que eu só queria me jogar na cama depois de tanto estudar e passar calor. Quando eu cheguei no quarteirão da República, mais uma vez eu percebi que não tinha ninguém lá. Fiquei olhando para casa por uns 5 minutos, decidindo se eu entrava ou não, até que eu decidi que eu ia entrar. Eu já estava ali na merda mesmo, por que não ver até onde tudo aquilo ia, né? O pior que me aconteceria seria eu encontrar o diabo do meu avô naquela casa. Como assim? Mas assim que eu coloquei a palma da mão na grade da casa, eu cortei a mão. Gente, eu juro que nenhum machucado ardeu e doeu tanto como aquele. E vai por mim, eu tenho um estoque invejável de machucados ganhos em meus quase 22 anos de muita desestrabilidade, de desastres, ela desastrada. Esse machucado sangrava e sangrava muito. Então, depois de muito xingar e tentar estancar o sangue, eu vi. Dentro da República tinha um rapaz. Os olhos dele estavam apagados, sabe? Era como se apenas existisse a casca de uma pessoa ali e por dentro ele fosse vazio. Ele me olhou e eu encarei ele e então ele negou com a cabeça e disse, ele fez assim e disse, você não devia estar aqui. Eles estão vindo atrás de você, atrás do que você sabe. Ana, eu paralisei. Como assim atrás do que eu sei? Na minha cabeça, a única coisa que tinha era função quadrática, porcentagem, probabilidade, história do Brasil. Eu olhei ele por mais alguns segundos e perguntei quem era que estava atrás de mim. Quem estava atrás de mim e o que eles achavam que eu sabia? Mas ele só negou com a cabeça de novo e apontou para a direita, na direção da faculdade, e disse que eu precisava ir logo, a não ser que eu quisesse ficar presa ali para sempre. E é lógico que eu estava me coçando para descobrir o que aquele cara estava falando, mas a minha cabeça naquele momento estava a ponto de explodir. Eu só queria tomar um banho gelado, cair na cama e só acordar dali 3 dias.
Então eu fui até a faculdade e quando eu tava para atravessar a rua, uma senhora de lenço na cabeça e com uma sombrinha passou me encarando. E eu segui essa mulher. Mas quando eu pisquei, tudo estava de volta ao normal. E eu estava no mesmo lugar, em pé do outro lado da rua, segurando o cabo da vassoura na mão, olhando para o nada, até acordar assim com o som do circular chegando e eu gritar para ele parar. Olhei para a rua de novo e aquela velha tinha sumido. E o som da festa da República estava insuportavelmente alto e desregulado. Quando eu subi no circular, depois de ter deixado o cabo de vassoura num canto qualquer, eu fui pegar a carteira dentro da minha mochila. E eu senti uma dor insuportável na mão. E adivinhem só, a porcaria do machucado estava ali. Eu acho que eu devo ter encarado a minha mão igual uma maluca, porque o motorista estava me olhando estranho, sabe? Tipo... No caminho para casa eu não pensei muito sobre o que aconteceu, eu só sentei no banco, fechei os olhos e fiquei contando segundos para chegar em casa. Não falei sobre isso em casa porque minha família é cristã e eu não queria que eles ficassem na minha cabeça dizendo que aquilo era o demônio e blá blá blá. Também não contei pra ninguém com medo de me chamarem de louca ou que eu sou esquizofrênica. Bom, é isso. Espero que você leia o meu relato porque esse é um dos mais loucos que eu já vivi. Nossa, de quando que é esse relato aqui? É de dezembro. De 4 de dezembro, porque ela fala que Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu falei, uai. Então, gente, a hora que ela encostou, onde será que ela machucou a mão pra sangrar tanto daquele jeito? Porque ela falou que encostou só na grade, naquela grade que tinha aquele menino estranho lá dentro, falando pra ela ir embora. E todo o movimento, gente, a padaria que ela tinha acabado de entrar pra comprar o salgado e não sei o que lá, e saiu e já não tinha... Já tava cheio de lixo, essas coisas. Parece muito outra dimensão, essa, né? Ou Sete Além, sei lá. E olha, foi aqui em Rio Preto, me fala onde que é esse daí que eu vou lá. Não, mas o que dizem, né, que acontece, que portais para essas outras dimensões, ou para Sete Além, não sei, eles se abrem por um tempinho e se fecham. E se abrem em outro lugar e se fecham. Então, se você perder, talvez, esse tempo dele abrir e fechar, é onde você pode ficar preso. Sei lá. Né? Então, por isso que rápido sai daqui por onde você veio, que é o buraquinho lá que abriu da outra dimensão. Senão, você vai ficar por aqui. E o tempo lá passa diferente do tempo daqui também. Eu não sei, aí ela não falou em relação ao lapso de tempo. Mas interessante, né? Já aconteceu com mais alguém? Essas coisas. Eu tenho um outro relato de um rapaz aqui em Rio Preto também, que ele também relata que foi para... Provavelmente foi para uma outra dimensão. Ele recebeu um chamado de um cara querendo comprar uns produtos, não sei, quando ele foi até lá, o lugar não existia, e ele tinha falado... enfim, não vou lembrar detalhes, mas é bem interessante. Se já aconteceu algo com vocês, comenta aí, manda o seu relato, papeiem aí no chat, sempre com respeito, por favor. Vamos para um próximo relato, então, é este daqui. O pedido que uma criança fez tornou-se real. Vamos lá. Oi, Aninha, tudo bem? Meu nome é Fulana, ou melhor, Fulana. Tenho 21 anos, sinto-me imensamente honrada por ter meu relato sendo contado por você. Eu que agradeço. Acompanho o seu canal desde 2018. Conheci você por conta do Matheus. Vi um vídeo dele falando sobre o pé grande no almanaque assombrado. Sim, Matheus, eu te troquei pela Ana. Sorry. Desde então venho acompanhando eu e a minha vida. E é assim que eu vou chamar minha mãe. Nos acompanhamos, elas acompanham a gente, né? Desde então venho acompanhando eu e a minha vida. Acompanhando o canal. Bom, se houver nomes, serão trocados e desculpe pelos erros de ortografia. Vamos lá. Essa história se passa comigo e com a Vida. Na época, morávamos eu, Vida, minha avó Diva e minha irmã mais velha, Isa.
Acredito que na época eu tinha por volta de uns 7 ou 8 anos de idade, em uma cidadezinha no interior do Mato Grosso. Vida trabalhava na prefeitura da cidade. Vida é a mãe dela, né? Trabalhava na prefeitura da cidade. Era separada do meu pai, o qual nunca cumpriu com sua obrigação de dar a pensão para as filhas, eu e minha irmã. Portanto, ela era a única fonte de renda da casa, né? É, isso. Ela nunca deixou faltar comida na mesa, mesmo ganhando 500 a 600 reais, o salário mínimo na época. O dinheiro que ela ganhava era para coisas essenciais, mercado, farmácia, essas coisas. Vida é um exemplo de mãe e de mulher. Parece que nada a abala. Ela é firme quando tem que ser, mas também sabe ser amorosa com um jeitinho bruto e adorável que eu herdei dela. Quando eu era criança, não tinha muita noção das coisas que aconteciam à minha volta, principalmente em relação ao financeiro. Teve uma vez que eu já cheguei a ficar doente, de ter febre, porque eu queria comer marshmallow em tubinho. Eu pedi para a Vida e ela me explicou que não tinha dinheiro para comprar. Eu entendi e não pedi mais. Porém, depois disso, comecei a ficar doente, com febre. Ela me dava remédio, mas nada adiantava. Vida logo entendeu que era por conta do bendito marshmallow. Parece loucura, mas a febre só passou quando eu comi. Ah, eu conheço bem essa história, viu? Já tive febre por causa de uma roupa que passou só depois que minha mãe comprou essa roupa. Meu irmão já teve 2 vezes, quando era criança, também febre por conta de 2 brinquedos diferentes. Conheço história de criança que já teve febre com vontade de comer pizza, sabe? E é assim mesmo, parece que a febre não abaixa com remédio, com nada. Aí você tem que descobrir o que ela tá com vontade. E aí você dá aquilo e a febre passa. É interessante. Já aconteceu, então. Bom, nessa época a Vida tinha se convertido ao evangelho e nós a acompanhamos nos cultos e em vigílias dentro da igreja. Vida, Diva e Isa tinham guarda-roupas onde guardavam suas coisas e eu era a única que não tinha. As minhas roupinhas de igreja, ou seja, aquelas roupinhas que a gente reserva para ir para a igreja, as melhorzinhas, eram separadas e guardadas junto com as coisas da Vida. Já as roupas do dia a dia eu guardava dentro de uma caixa de papelão aos pés da nossa cama. Eu não conseguia ser organizada com as roupas. Era uma luta. Arrumava hoje e bagunçava amanhã, e isso foi me incomodando. Certo dia, cansada e com raiva daquela caixa que era um caos, eu cheguei na Vida e pedi um guarda-roupas, alegando que eu não conseguia manter arrumada aquela caixa. Ela, com todo amor e paciência, me explicou que não poderia comprar, pois o dinheiro estava curto e que se eu realmente quisesse um guarda-roupas, para que eu pedisse a Deus, que Ele me daria. Eu ouvi e falei tá bom. Esperei ela sair para trabalhar, entrei no quarto, ajoelhei na cama e comecei a falar com Deus. Deus, eu quero um guarda-roupas. Olha a situação das minhas roupas. Eu não consigo deixar arrumado. Fica tudo bagunçado. Eu falei com a minha mãe e ela disse para eu pedir para o Senhor. Então, por favor. Aí levantei e fui brincar. Mais tarde, por volta de umas 4 da tarde, um caminhão, tipo baú, encostou lá em casa e chamou minha avó. Quando eu vi o caminhão, eu comecei a gritar e a pular. Ai, meu guarda-roupa chegou, eba, chegou! Eu estava eufórica, pulando em volta da minha avó sem entender nada. Minha avó não estava entendendo nada, né? Quando ela perguntou do que se tratava, os meninos da entrega disseram assim, que uma pessoa tinha comprado um guarda-roupas e mandado entregar na nossa casa. A minha avó pensou que deveria ter sido a minha mãe, sem saber que eu já tinha pedido para ela sem sucesso. A vozinha recebeu, montaram o móvel e eu encantada. Quando minha mãe chegou em casa do trabalho, eu corri até ela e contei o que eu tinha feito, que eu tinha pedido a Deus e Ele tinha me dado. Ela, incrédula, falou para minha avó que não tinha comprado guarda-roupas, muito menos contado a alguém que eu tinha pedido um guarda-roupas a ela, e que ela tinha falado para eu pedir para Deus.
Mas ela não achou que eu ia realmente orar e pedir. Já era de tardezinha quando a minha tia apareceu na nossa casa e já foi perguntando se tinham gostado da encomenda. A minha mãe perguntou se ela era doida. Perguntou se eu havia pedido guarda-roupas a ela. E ela respondeu dizendo assim: sabe, eu estava trabalhando e de repente veio um pensamento, uma vontade muito grande de comprar um guarda-roupas e mandar entregar lá. Minha mãe contou... Tá, ela falou isso. Aí minha mãe contou pra ela o que eu tinha feito e ela se emocionou. Eu fiquei felizona. Coloquei minha roupa, tudo bonitinho, arrumadinho, no guarda-roupas novo. Só depois de grande é que eu fui entender o que tinha acontecido. O meu mais sincero pedido tinha se tornado real. Esse acontecimento foi muito marcante para todos nós, porque vimos o agir de Deus nas pequenas coisas. Eu sou grata a Deus por ter me dado o meu maior bem, que é a vida, minha mãe, que amo com todo o coração. Esse relato não é de assombração, mas de milagre. Mesmo sendo uma coisa supérflua, é uma coisa simples para a maioria, mas foi a minha primeira experiência com Deus. O pedido que uma criança fez que tornou-se real. Beijos, Ana, obrigada por ter contado o meu relato, espero que tenham gostado e que se eu tiver coragem eu conto outras coisas que aconteceram na minha infância e que acontece até hoje. Desculpa pelo tamanho do relato e pelos erros de ortografia, tá tudo certo. Manda beijo pra minha mãe, Vida, e me avisa... Ah, tá, ok. Um beijo pra você, um beijo pra sua Vida. E olha só que interessante, gente, ela me pede um negócio aqui 4 horas da tarde, chega o pedido... E é assim que Deus trabalha, não é interessante? Não fez assim, materializou um guarda-roupas, mas mexeu no coração de uma outra pessoa que sem entender direito foi lá e comprou e mandou entregar lá. Olha só, acontece isso com comida. Às vezes você fala, não sei, mas... Ai, deu uma vontade de fazer um bolo e entregar pra fulana? Vai lá e faz. Às vezes a fulana lá tá precisando... pedindo um sinal, alguma coisa, e isso pode ser o sinal. Então, as pessoas, nós somos ferramentas na mão da espiritualidade, também para mostrar para outra pessoa, para ajudar outra pessoa, e assim as orações e os pedidos vão sendo atendidos, né? Aqueles de coração puro, não é? Bem interessante. Bom, tem mais relatos aqui pra gente contar. Vamos lá, vamos pra esse daqui, ó. Os 4 avisos e a burrada. Vamos ver. Oi, Ana, como vai? Espero que bem. Meu nome é Fulana e a seguir eu relato uma experiência que vivi no meu casamento. Não é assombrado, mas considero sim algo vindo do sobrenatural. Eu sou casada e evangélica. Sou uma mulher muito tranquila em relação ao meu esposo e nunca fui de ter ciúmes ou implicância com outras mulheres. Eu sou muito temente a Deus e acredito demais no sobrenatural. Me casei em junho de 2019. No início do ano de 2019, o meu esposo, que era noivo na época, recebeu uma proposta para trabalhar em outra cidade. Oramos muito e pedimos direção de Deus para aceitar esse emprego, pois íamos nos casar e ele passaria a morar na outra cidade de segunda a quinta e voltaria para casa apenas na sexta à tarde. E eu permaneceria aqui onde morávamos. Tivemos então a resposta de Deus e seguimos para esse novo caminho. O processo todo bem tranquilo e começamos a nossa vida de casados já nesse esquema. Como eu disse, eu sou uma mulher tranquila, muito tranquila. Um certo dia eu vi uma solicitação de amizade de uma mulher no Facebook dele. Meu espírito fechou na hora. E fui perguntar quem era essa pessoa, coisa que eu nunca fiz em mais de 4 anos de relacionamento. Ele disse que era fulana do trabalho. E eu, pela primeira vez na vida, disse: não quero você tendo amizade fora do trabalho com essa pessoa. Seu contato com ela será restritamente profissional. Ela não precisa saber da sua vida particular, nem você da dela. E ok, excluí a solicitação e vida que segue. Agora pula para o ano de 2022
E assim começaram os avisos. Primeiro aviso. Estávamos na igreja e após o culto, minha sogra chamou ele e falou: Fulano, amanhã, quando você chegar na casa da outra cidade, faz uma oração. Porque quando eu cheguei na igreja e olhei para você, o Espírito Santo me angustiou e senti que você deve orar logo que chegar lá amanhã. E completou dizendo: por favor, não faz coisa errada. Isso tudo ele mesmo me contou e disse que ia orar assim que chegasse. Segundo aviso, ele estava em uma viagem a trabalho e não voltaria para casa no final de semana. Fui à igreja e após o culto saí com meu irmão. Meu irmão e eu não somos confidentes e conversamos pouco, porém meu irmão cuida muito de mim. Então saímos e quando ele estava me trazendo para casa, ele virou para mim e disse: eu tive um sonho ruim com você. Aí meu corpo já gelou de uma forma que eu não consigo explicar até hoje. E ele contou, falou assim: eu sonhei que você estava na cidade que o fulano trabalha e eu ia cuidar da sua casa aqui. Quando eu cheguei lá, na garagem havia um homem morto, caído lá no chão. Então acho que é bom vocês orarem, pois pode ser aviso de algo ruim. Assim que cheguei em casa, mandei mensagem para o fulano e fomos orar. Terceiro aviso. Eu sonhei que estava dentro do nosso carro, sentada no banco do motorista e quando ia colocar o cinto, entre o banco e a porta fechada havia uma cobra. Aquelas cobras albinas que são amarelas com olhos vermelhos, ela era grande, muito grossa. Não me fazia mal, mas eu me assustava. Acordei, contei o sonho e novamente oramos. Quarto aviso. Acordei de manhã e tinha uma mensagem do meu esposo. E na mensagem ele contava: não sei se tive uma visão essa madrugada ou se foi um sonho, mas eu estava deitado na cama e quando olhava para a porta do quarto tinha uma mulher envolvida em um pano que parecia uma toalha ou um lençol branco. E ela ficava me olhando. Eu não conseguia ver o rosto, mas sabia que ela estava me olhando. E eu fiquei com medo, ele disse. Eu até zoei falando que era a mulher de branco, mas nós oramos mais uma vez. Chegou dezembro de 2022. Ele queria viajar e pediu para eu ver pelo celular dele algum hotel para a gente passar uns dias em uma cidade turística. Eu deitada no sofá e ele passando umas camisas do trabalho, mas também na sala. Eu pesquisei sobre os hotéis e comecei a fuçar no celular dele, mas sem pretensão alguma. Até que fui na lixeira. E o que eu encontro? Uma fotinho da coleguinha do trabalho. Sim, aquela que em 2019 enviou a solicitação e eu não fui com a cara dela. Ela estava só de toalha na frente de um espelho. Na hora eu nem associei. Enfim, a mulher desapegada. Na hora eu nem associei. Enfim, a mulher desapegada. Fiquei olhando e com um monte de pensamentos na minha mente, até que a ficha começou a cair e eu comecei a entender. Eu não fiz escândalo nem nada, apenas peguei o celular e coloquei na tábua de passar onde ele estava passando a camisa e saí, indo para o banheiro. Ele se desesperou, foi atrás de mim e começou a dar a versão dele, foi um auê. Mas em resumo, é que não houve traição física. Concluí que não, né? Concluiu que não, né? Acho que é isso. Mas houve a traição emocional, a quebra de confiança. Eu conversei com ela e a versão dela bateu com a dele. Mas enfim, depois de quase 2 meses de bagunça, a gente sentou para conversar e o fulano me disse: lembra da minha visão? A mulher envolvida naquele pano? E como... E como a moça estava naquela foto, envolvida na toalha, e ele continuou falando: lembra minha mãe pedindo para eu orar quando chegasse lá? E eu lembrei do aviso do meu irmão também, do sonho com a cobra. Por fim, o meu esposo concluiu o seguinte: então, eu não dei ouvidos a todos esses avisos que Deus me deu. Ele tentou me salvar de dar lado para essas coisas, mas ele fez tudo ser revelado antes que eu decretasse e matasse o nosso casamento.
Bom, nós nos reconciliamos e estamos bem. Acredito que Deus tem um propósito para tudo. E aconselho a todos que quando Deus avisar, deem ouvidos. Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. E olha só, foram vários sinais. Como que é? Os 4 avisos e a burrada. Pois é. Cadê? E o sonho, né, da mulher envolvida no tecido, que parecia, bateu com a foto. O sonho da cobra no meio no carro, enfim, várias coisas. Deixa eu só ver aqui. Anotar que foi contado e vamos para o próximo relato de hoje. Que é este daqui, Terreiro. Boa noite, assombrados. Venho compartilhar um relato que ocorreu dentro de um terreiro de Umbanda. Esse relato ocorreu em uma noite de sexta-feira na cidade tal. Eu estava nos trabalhos da noite, auxiliando nos passes e magnetização dos consulentes. A noite foi tensa, pois muitas pessoas chegavam com energias pesadas. Uma senhora que estava sentada aguardando ser chamada para conversar com as entidades, com os pretos velhos e caboclos, ela parecia agoniada, nervosa. Era possível sentir o suor das mãos da mulher de onde eu estava. Tamanha era sua inquietação. Os trabalhos iniciaram às 8 da noite e se estendiam até às 10 da noite, geralmente. Após mais ou menos 70 pessoas já terem sido atendidas, aquela senhora foi ficando por último, quando, por sua vez, foi chamada. Havia apenas o pessoal da corrente que trabalhava ali no terreiro e mais umas 10 pessoas sentadas na área de espera. A senhora sentou-se à frente do médium, em um banquinho branco, onde a entidade que se encontrava lá, incorporada, era Pai Tomé, um preto velho. E a senhora disse: "Bença, pai." E Pai Tomé respondeu: "Deus te abençoe, Zefia. Como posso te ajudar?" A conversa se desenrolou por uns 20 minutos e o preto velho pediu para todos da corrente que ficassem à volta da mulher, elevassem o pensamento em algo bom e assim, entre pensamentos tranquilos, começamos a rezar. De repente, a mulher baixou os ombros de forma que algo estivesse sobre ela, algo pesado. O preto velho perguntou: "E o que tu quer com a filha?" E a mulher disse, com uma voz gutural, grossa, ela respondeu: "Com ela, nada, mas o filho dela ainda me deve." Sabe quando dá aquele rupio lá no hemisfério sul e vai pro norte? E o preto velho disse: "E por que está incomodando ela?" Aí a mulher respondeu: "Ela está me atrapalhando. Essa desgraçada tem uma fé que me incomoda. O filho mais novo dela eu já levei e o outro me deve, mas eu vou levá-lo também. Muitos dos que estão aqui à minha volta estão pensando na hora de ir embora. Muitos nem acreditam em nós," referindo-se a nós que estávamos rezando. "Cuidado com os seus pensamentos, pois eu os consigo ouvir. Consigo sentir o cheiro podre do medo que vem de vocês." E ela falou que medo? Eu já fedendo faz tempo, então. Nisso, o médium começou a recitar alguns cantos e movimentando um bastão branco que seria como uma bengala, fincando a ponta no chão, ele falou: "Você vai embora comigo agora." E a mulher respondeu, na verdade, o espírito que estava nela falou: "Não, essa desgraçada ainda vai sofrer por ficar me atrapalhando." E com uma expressão de dor, ela começou a ranger os dentes e falava: "Solte as minhas asas, seu desgraçado." O preto velho colocou a mão sobre a testa da mulher e com um sopro, a mulher meio que perdeu os sentidos e veio para trás. O pessoal que estava atrás dela segurou ela e eu, petrificado, olhando. É um moço que nos conta. Tá.
É um moço. Eu petrificado olhando. A mulher frequentou o terreiro por um bom tempo, ocorrendo a situação por mais 3 vezes ali, até que a situação se normalizou. Saravá, assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, cada coisa que deve acontecer, não é? Não é? É interessante as coisas que acontecem lá. Olha só, mas agora eu fiquei curiosa, meu, o que será que o filho dela devia? O que será que ele fez? Tava devendo e ainda, olha só. Eu acho que poderia ter acontecido algo pior, poderia ter levado o filho dela, se ela não tivesse nesse meio aí com oração e com a fé dela, conseguiu segurar, ficou nela, ela foi lá pedir uma ajuda e acho que conseguiu se livrar, mas ó, se não é a mãe fazendo suas orações com a sua fé ali, o que será que tinha acontecido com ele? Né? Deixa eu só ver aqui. Ah, não, esse daqui eu já contei. Vamos lá. Tem mais relato aqui pra gente contar. Intensos olhos azuis. Onde fui parar? Vamos ver. Oi, Ana, me chamo fulana, mas sei que vai me chamar de fulana. Pode ficar tranquila que esse relato não contém nomes. É um relato curto que aconteceu hoje, dia 9 de fevereiro de 2023. O relato começa com um sonho muito estranho, mas muito vívido. Parece que não era um sonho, que eu realmente estava ali. No sonho, eu estava no elevador do hospital, que eu sempre ia quando era criança e adolescente. Atualmente eu tenho 22 anos. Eu lembro que no sonho a estrutura do hospital continuava igual, mas a energia do local era diferente. Não tinha quase ninguém lá. Quando eu fui passando pelo corredor do hospital, eu já comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Primeiro, eu encontrei uma mãe com uma criança que aparentava ser especial. Ambos tinham os olhos muito azuis e a pele muito branca. Logo depois eu encontrei uma moça que aparentava ser a enfermeira do local, também com os olhos azuis e a pele muito branca. Eles me olhavam de forma estranha e quando eu perguntei onde eu estava, a enfermeira disse que eu não deveria estar ali. Ana do céu, eu entrei num desespero, sabe? Saí correndo para tentar achar o elevador. Eles começaram a correr atrás de mim e eu finalmente achei o elevador e quando entrei, eu vi um homem que parecia comigo. Ele tinha a mesma cor de pele, olhos castanhos e cabelo cacheado. Aí eu senti um alívio e comecei a falar com ele sobre o que tinha acontecido. Ele relatou a mesma coisa e nós tentamos achar a saída juntos. Nesse hospital só tem 3 andares, mas no sonho ele tinha 9 andares. A gente apertou o primeiro andar e quando saímos, novamente vários adolescentes com o olho super azul e a pele super branca. Eles nos olharam e correram atrás da gente e novamente corremos até o elevador e quase não conseguimos fechá-lo. Eu agarrei o braço do cidadão e fiquei morrendo de medo. Passaram-se alguns minutos e o meu despertador tocou. Ana, o que será que foi isso? Realidade paralela? Bom, obrigada por ler o meu relato. Em breve mandarei outros. Fiquem com Deus. Curioso isso, porque eu já tive um sonho onde eu tava, só que era um lugar aberto, né? Não lembro mais detalhes do sonho. Mas eu olhava para uma pessoa e a pessoa tinha olho azul. Aí eu olhava para outro e tinha olho azul. Aí eu tava andando no lugar, olhava para outra pessoa, olho azul. Eu falava, gente, todo mundo tem olho azul? Aí eu já tava no sonho pensando, quer ver, eu vou olhar para aquela pessoa, ela vai virar, olhar para mim, ela vai ter olho azul. Não dava outra. Eu chegava lá, a pessoa virava, olhava para mim, olho azul. Todos viravam, olhavam para mim, todos tinham olhos azuis. E aí depois eu acordei, eu fiquei pensando, será que é algum aviso pra eu ficar atenta com alguém de olho azul? Sei lá. Porque todos, no sonho eu ficava, gente, que é isso? Todo mundo tem olho azul onde eu tava. Mas não teve perseguição, nada assim, nada ameaçador. Eu só realmente, todos viravam olhar pra mim assim e todos de olhos azuis. Era só isso. Alguém mais já teve alguma experiência desse tipo? Será que tem algum lugar onde todo mundo tem olho azul? E a gente foi pra lá? Não sei. Aí tem os significados dos sonhos, sei lá, gente. Mas se alguém já passou por algo assim, conta aí pra gente, que eu também quero saber.
Mais um relato aqui. Olha lá, ó. Indo fazer matrícula escolar, fui para Sete Além. Mais um. Olá, Ana, sua linda. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Quando eu tinha uns 10 anos, nos mudamos de cidade. O serviço do meu pai transferiu ele. Assim, logo fomos para a nova casa, que era linda, e me lembro bem que era cor-de-rosa, mas era uma casa pesada, cheia de eventos estranhos que ainda devo mandar aqui. Mas vamos ao relato. A minha mãe foi fazer a matrícula da minha irmã e minha também. Mas naquela cidade, a matrícula era feita em um lugar para todas as escolas. Levantamos cedo e fomos. Ao subir um morro, eu e minha mãe percebemos que ficou escuro. E era 8 horas da manhã. Ao continuar a rua, que era de asfalto, a rua virou uma rua de terra. Havia agora ali umas casas velhas e homens muito estranhos. Até que paramos para pedir informações. E tinha umas latas bem grandes na rua que tinham colocado fogo dentro. E era isso que iluminava o lugar. Minha mãe perguntou a um rapaz que era magro e estava armado. Você poderia me informar onde fica a escola tal? Porque eu preciso matricular minha filha. E eu me lembro que o homem me olhou e eu fiquei com muito medo. Ele se virou para minha mãe e disse: vocês estão muito longe. Aqui não é esse lugar. Pegue sua filha e esconda debaixo do seu braço para que eles não peguem ela e volte por onde você veio, que vai voltar para sua cidade, mas vai rápido. Olha lá. Ana, minha mãe me colocou debaixo do braço e andamos bem rápido. E andamos muito. Quando olhamos, tinha um portão de grades imenso, pelo qual não passamos na ida, né, enquanto estávamos indo. Passamos somente na volta. Passamos por ele e logo vimos o dia clarear. E chegamos novamente na rua, só que no início do morro. Olha, eu nunca me esqueci disso. Eu lembro até do cheiro daquele lugar. Beijos a todos. E como era o cheiro daquele lugar? E a sua mãe, o que ela diz a respeito dessa experiência? Ela também lembra? Quais são as impressões dela a respeito disso? Interessante, gente. Parece que realmente foi para Sete Além, ou alguma dimensão aí desse tipo, né? Que a gente ouve falar por aqui. Ai, meu Deus do céu, o que acontece? Curiosa com essas outras dimensões. Vamos para o último relato dessa noite, então, que é este daqui. Rosto na árvore. Oi, Ana, me chame pelo nome fictício de Fulano. Bom, se ele for usar mais aqui, tudo bem. Eu tenho um relato que queria muito compartilhar com vocês. É um relato que aconteceu comigo e com a minha prima, dias antes da pandemia. Vou chamá-la aqui pelo nome fictício de Laura. Eu e ela estávamos na casa da minha avó paterna. Lá tem uma árvore velha que dava jambo. Fica no quintal da casa, já na entrada da casa. Dá pra ver... Fica no quintal da casa e acho que já na entrada da casa dá pra ver essa árvore do lado de fora. Essa minha prima Laura estava muito feliz com a nova laje dela, é isso? E decidiu gravar um vídeo e mandar no status dela. E acabou filmando também a árvore. Foi quando de repente alguém mandou uma mensagem para ela dizendo: Mana, que é isso na tua árvore? Ela foi ver o que era e me mostrou. E Ana, era uma coisa horrível. Eu não acreditei quando vi. Entre as folhas havia um rosto cinzento e assustador. Não tinha olhos, só 2 buracos no lugar deles. E ao redor dos buracos havia manchas vermelhas que pareciam sangue. E tinha uma boca grande e relaxada, acho que aberta assim. Eu não acreditei da primeira vez que eu vi, pois minha prima é muito trolladora. Ela gosta de assustar, sabe? Mas eu percebi que aquilo era verdade quando começou a faladeira no zap dela. Ela estava realmente muito assustada. E quando foi tirar a foto daquela coisa de novo, como sempre, né? Aquilo sumiu, não saiu mais na foto. Eu contei isso para minha avó e ela disse que era zoeira dela.
E essa não é a primeira coisa estranha que acontece com a minha prima. Ela já teve a impressão de ter alguém do lado dela no chuveiro quando estava tomando banho. Ah, isso eu também tenho. Um brinquedo dela piscou o olho para ela. Eu também já tive experiências achando que isso aconteceu, mas eu era criança. Enfim, eu infelizmente não posso mandar o vídeo porque ela apagou, mas eu juro que eu vi. Bom, esse é o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, assim, foi um vídeo ou foi uma foto? Foi um vídeo, né, que ela filmou. Tá. Talvez se fosse algo que desse para reproduzir, quando ela tentasse gravar de novo do mesmo ângulo, acredito que ela teria tentado isso de novo do mesmo ângulo, era para ter ocorrido de novo. Aí você ia ver que é uma falha, alguma coisa no tronco da árvore, alguma coisa nas folhas que parece que formou um rosto. Agora, se ela tentou reproduzir de um mesmo ângulo tal e não tinha nada nem parecido com isso, aí é estranho. Como a gente não tá vendo, não tem como opinar. Então, não vou duvidar, mas não descarto a possibilidade de ser talvez uma pareidolia. Né? A gente não viu, não sabe. Mas se o negócio é muito descarado, assim, de repente podia ser mesmo algum espírito, uma entidade, alguma coisa que apareceu e se mostrou ali na foto ou no vídeo, né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Deixem aí seus comentários. Obrigado, pessoal, que fica papeando aí no chat. Um grande beijo para vocês e a gente se vê de novo no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!